A voz é uma das principais ferramentas de trabalho dos professores, mas falar em público ou usar sua voz de forma correta pode ser um desafio e tanto. Fonoaudióloga, educadora, palestrante e coach formada, Gabriela Lima acumula múltiplas funções. O Na Ordem do Dia conversa com ela, que vem contar pra gente algumas de suas melhores experiências. Olá, Gabriela, tudo bom? Ótimo, Vivi, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-la. Gabriela, a formação do professor envolve muita teoria e pouca prática. Por isso, alguns deles acabam chegando na sala de aula e não sabem como se impor diante de tantas crianças, né? Como superar essa trava? Então, na verdade, alguns estudos que eu fiz com relação a metodologias ativas, eles adotam uma forma diferente de você estar em sala de aula. Eu, pelo menos, não consigo entrar num curso e ver cadeiras enfileiradas. Eu já coloco as pessoas em roda, para dar esse espaço de fala para o outro também. Cada vez menos centrado em mim, como aquela pessoa que tem detentora de todas as informações, mas que dá espaço para o outro, que não é uma tábula rasa, que tem o seu saber. Então, muitas vezes, você dá esse espaço, você, além de tudo, poupa a sua voz, o que é ótimo, e deixa com que o outro traga o seu conhecimento e estabelece limites, o momento do silêncio, o momento da fala. Então, muitas vezes, isso ajuda muito. Além de tudo, eu brinco que o professor é um atleta da voz, e muitas vezes atletas despreparados. Eu estava até conversando com você aqui antes, que uma prega vocal, que é o nome correto, como se fossem as pregas entre os dedos, ela encosta na outra de 100 a 300 vezes por segundo. Então, cada segundo que você, professor, está falando, elas estão enlouquecidamente ali em atividade. E não é à toa que falar cansa. Então, será que na formação dele ele tem esse preparo do seu principal instrumento, como você falou, a voz é o principal instrumento de trabalho do professor? E muitas vezes não tem. Então, isso dificulta todo o trabalho. E a gente, com o trabalho preventivo, trabalha a respiração e tudo isso ajuda até no controle emocional também. Com certeza. E, Gabriela, como fonoaudióloga, você também fez um trabalho, um grupo de trabalho com professores da rede pública, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa experiência, quais foram os principais desafios? Bom, eu desde sempre eu sou apaixonada pelo professor, né? Pela causa do professor. Meu pai é professor, então eu vi ele dando aula de manhã, de tarde, de noite e chegando em casa quase sem voz. E quando eu trabalhava na rede pública, eu desenvolvi esse trabalho para o Centro de Referência e Saúde do Trabalhador. Foi uma escolha minha por ter essa defesa dessa causa do professor e foi um trabalho incrível mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer várias escolas da rede pública e a gente fazia um trabalho preventivo. E como é difícil para a gente, às vezes, cuidar antes do problema ter instalado. A gente geralmente só cuida quando já está instalado esse problema. E esse trabalho ele vinha com uma proposta diferente, de que o professor olhasse para o seu instrumento, cuidasse antes que adoecesse. E o índice de professores com adoecimento por conta ou de estresse ou por conta de uso excessivo da voz é muito grande. Então, o trabalho eram oficinas preventivas, onde a gente desenvolvia todo como que a voz acontece, entendendo como que é o funcionamento da sua produção vocal, quais são os cuidados, porque a gente tem um monte de mitos sobre o que faz bem, o que não faz. Tem gente que trata com coisas mais esdrúxulas possíveis, que a gente sabe que não é o correto. Trabalho com respiração, com relaxamento, com aquecimento de voz, porque é o mesmo princípio de qualquer atividade física, você precisa, antes de entrar em ação, aquecer e depois desaquecer. E muitos professores não sabiam disso. Então era um trabalho bem revelador, assim, muito bom. E da fonoaudiologia para o mundo coach. Explica pra gente um pouquinho sobre esse trabalho que é, para quem não conhece, né? E como que ele pode ajudar as pessoas, principalmente os professores. Muito bom. Então, logo depois que eu terminei o meu mestrado, eu tive a oportunidade de fazer a formação em coaching, foi um divisor de águas na minha vida. O coaching é uma metodologia que acelera resultados e que busca muito autoconhecimento. Ele procura identificar quais são os pontos de melhoria e quais são as suas potencialidades para que você consiga atingir o resultado mais rápido. E isso mudou muito a minha forma de abordar o paciente, que hoje eu chamo de cliente, porque muitas vezes você não está motivado a fazer alguma coisa que alguém te orienta, mas parte do outro, o que você deseja? Dentre essas coisas que você sabe que faz bem ou não faz, no caso da voz, o que você está disposto a fazer? Quantas vezes por dia? Então você vai traçando um plano de ação que seja, que tenha a possibilidade de ser executado, porque muitas vezes eu ficava ali abordando e orientando
orientando, e o professor, o cliente, o paciente ia para casa e não seguia. Então, o coach, ele tem esse cuidado, é muito mais o outro me dizer o que ele vai fazer do que eu orientá-lo. Então, não é um orientador, não é um treinador, não é um professor, no caso do coach. Ele é um profissional que vai apoiar o crescimento do cliente a partir da demanda que ele traz. Então, isso faz toda a diferença, inclusive nas metodologias do meu trabalho também em sala de aula. Eu dou muitos cursos ajudando pessoas que têm medo de falar em público e oficinas de voz para quem usa muito a voz. E o professor é o meu público principal. Inclusive, quando o professor, de repente, precisa falar numa palestra, né? Ele se prepara melhor, então, né? Exatamente. Então, a gente trabalha com todo esse preparo, trabalha a questão emocional dele muito forte. Muitas vezes é o medo do julgamento, é o medo do erro, é o medo de ser ridicularizado, porque uma coisa é você estar em sala de aula num ambiente comum, outra coisa é você for convidado para uma palestra que você não está ali tão habituado. Então, a gente faz um treino bem forte antes, que mistura um pouco de mentoria, de coaching e de exercícios fonoaudiológicos também. Ou uma reunião de pais, né? Sim, super importante. Entender que não é muitas vezes com você, se diz respeito ao outro. Aí também eu gosto de inserir muitos conceitos da CNV, que é a comunicação não violenta, para você obter resultados a partir de uma comunicação que faça com que o outro tenha empatia. É muito bacana esse trabalho da CNV também. E, Gabriela, como a nossa pauta principal é a questão da voz do professor, um instrumento super valioso, né, na profissão dele, você teria algumas dicas para os professores, para eles cuidarem melhor da voz? Tem várias. Bom, vamos começar então pelo mito. Uma coisa que é muito comum, às vezes você está cansado, tem aquela rouquidão, aí o professor corre para a farmácia de esquina, que não é o profissional especializado para cuidar da voz. O profissional é um fonoaudiólogo ou um otorrino. E aí tem lá a pastilha, o spray. E aí, o gengibre também, às vezes, é muito utilizado. O que acontece? Esses medicamentos, esses alimentos, às vezes, eles têm um efeito de mascaramento. Ele não sente o problema, não quer dizer que está tratando. Então, você simplesmente mascara o problema, aquela história do não estou sentindo nada, e aí você acaba, por não estar sentindo, não tendo consciência do seu corpo, você acaba abusando além do que você podia. Aí passa o efeito anestésico e o problema fica muito pior do que antes. Então, é um mito de gengibre, o spray. O ideal é, você pode usar, mas não com o fim de usar a voz por muito tempo. E de cuidado, uma coisa que eu adoto sempre, que é muito simples, aqui até trouxe, está sempre comigo, adotar uma garrafinha de água para ser sua companheira inseparável. Você é um profissional da voz. Porque a água, não só pela hidratação, por diluir o pigarro, diminuir o muco, mas quando você deglute, você faz um movimento com a laringe, que é um movimento de relaxamento. Então, os golinhos de água, que mais? Aquecimento vocal, ele é fundamental, como eu falei. Então, antes de entrar em sala de aula, evitar alguns alimentos, como café. Eu sei que a maioria das pessoas adora, mas ele resseca a mucosa. Então, tem que hidratar bastante. Maçã é maravilhoso, eu até brinco. Será que é por causa disso que é o símbolo do professor, né? O aluno dando a maçã. Mas a maçã, ela deixa a saliva bem fininha, bem adstringente e diminui o muco. O pigarro também deve ser evitado e gritar só em caso de vida ou morte. É isso aí. Porque eu grito, às vezes tem gente que perde a voz só num grito. Nossa, quantas dicas interessantes, hein? Aposto que tem muito mais, né? Tem. Mas Fica para uma próxima. Fica para uma próxima. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Gabriela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Todos os contatos da Gabriela você confere aí na tela. Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. O Na Ordem do Dia fica por aqui. Até a próxima edição.